Bem-vindos ao canal Menos é Tudo. Hoje nós vamos falar de educador físico e da enfermagem e a sua relação com a dermatologia. Olá a todos, estamos em mais um episódio do podcast Menos é Tudo. Eu sou o Dr. Ilner, dermatologista. Esse ano eu completo 40 anos de formado e decidi fazer esse podcast para compartilhar com vocês não só a experiência médica, mas a experiência de pessoas que podem de alguma forma contribuir para que você que está nos assistindo possa ter uma qualidade de vida ainda melhor. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui a Micaela Albuquerque, uma personal trainer que já é formada há mais de 20 anos, e eu a conheço há quase 30. Nós éramos crianças ainda quando nos conhecemos. Então, e ela, por esses anos todos, me orientou na atividade física. Algumas vezes ficamos distantes, mas o nosso coração sempre está conectado. Temos aqui também a Renata Borges, que é a nossa enfermeira, está conosco há quase 20 anos. Chegou aqui ainda menina praticamente, como estagiária, e evoluiu de forma brilhante. Hoje ela é um dos pilares no atendimento aqui na Clínica Dr. Ilner. Hoje nós vamos tratar principalmente do que o personal trainer pode fazer por uma pessoa para que ela possa ainda ficar melhor e do papel da enfermagem dentro da clínica dermatológica, dentro de uma clínica em geral. O papel fundamental para que essa clínica atinja suas metas, seus objetivos e aqui na clínica principalmente possa oferecer ao paciente uma experiência para que ele saia daqui com um sentimento de que ele está feliz. Vamos começar então com a Renata, nossa enfermeira, e eu queria que ela contasse um pouquinho da história dela, como que ela chegou aqui na clínica, qual foi a trajetória dela, como é que ela chegou a ser hoje um pilar, como eu digo, uma pessoa que realmente, sem ela, praticamente a gente não consegue funcionar. O papel dela na clínica e a história um pouquinho dela na nossa trajetória, na própria trajetória dela. Então, a minha história começou há muitos anos atrás, como o senhor falou, né? Há muitos anos atrás, quando eu ainda era uma estagiária bolsista, eu trabalhava no serviço público e eu decidi sair do serviço público e trabalhar no setor privado. Então, eu conheci sua clínica, conheci a sua história e eu me encantei por tudo aquilo. O ambiente da clínica, as pessoas, os pacientes, tudo aquilo me encantou muito. Então, eu comecei ali a ver que eu teria uma oportunidade de crescimento. O senhor, com esse perfil muito exigente e motivador ao mesmo tempo, fez com que eu buscasse estudar. Então, eu iniciei a faculdade de fonoaudiologia, finalizei, mas não me identifiquei. E aí, mais uma vez, o senhor foi fundamental. O senhor veio até mim conversar para a gente fazer alguma coisa que eu pudesse ser aproveitado na clínica. Então, eu fiz a faculdade de enfermagem, finalizei. E o senhor, mais uma vez, me incentivou a estudar, a procurar me especializar. Então, eu me especializei em estética. Fiz inúmeros cursos voltados para a área, voltados para as tecnologias que a gente executa. E então o senhor me deu uma oportunidade de começar a fazer esses procedimentos nos pacientes. Então os nossos pacientes já me conhecem há muito tempo, sabem que a gente procura sempre o melhor, né? O Dr. Ilner tem esse perfil de procurar sempre o melhor. Então assim, hoje em dia eu faço desde a assistência de enfermagem até a execução de tecnologias e a supervisão do setor também. Pois é interessante a gente falar sobre a Renata. A Renata é um exemplo claro de que qualquer pessoa pode, se tiver uma formação adequada, se tiver um perfil adequado, ter uma oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Qualquer um que realmente foque nos objetivos consegue. Hoje, por exemplo, cada passo que acontece dentro da clínica, ele é supervisionado, ele é revisto, ele é coordenado pela Renata. O paciente, quando chega na clínica, ele faz a identificação, né, preenche um formulário digital com suas informações e, a partir daí, ele vai para uma sala de fotografia em 3D. O que essa sala nos permite? A identificação de elementos que vão me ajudar a fazer o diagnóstico, tanto no aspecto facial quanto no aspecto corporal. E essa trajetória começa na sala de fotografia que a Renata coordena muito bem.
essas fotos que são coletadas, que são em 3D, elas automaticamente chegam ao consultório do médico que vai atender, ou a fisioterapeuta que vai atender, permitindo com que a identificação do problema seja feita não só pela história, não só pelo exame físico, mas detectada e guardada de uma forma em que a gente pode, posteriormente, fazer o comparativo e ver o quanto melhorou. Nos permite ter um diagnóstico correto e nos permite ser honestos em relação ao nosso sucesso ou não com aquele tratamento proposto. Então, a Renata é realmente peça-chave nisso, que ela ajuda a que todo o processo seja feito de maneira adequada. E aí, o paciente, quando volta, depois de semanas ou de meses, ou cada vez que ele pisa na clínica, ele volta a fazer essa foto em 3D, com um equipamento chamado Vecta, da Kenfield, que é uma empresa americana, e dessa forma o paciente compara, e a gente vê, olha, está bem, não está, tal aspecto pode ser melhorado, tal aspecto pode ser complementado, e depois o paciente, já com a programação que nós fazemos, ele vai para a pessoa da execução, que vai ser o próprio médico ou a equipe. A Renata também faz parte dessa execução, algumas tarefas relacionadas à aplicação do laser fotona, por exemplo, que é um laser considerado a Ferrari dos lasers, tecnologias, por exemplo, a aplicação dos exossomas autólogos, que são produtos tirados do próprio sangue, que atuam em rejuvenescimento, atuam em cicatriz, atuam em clareamento de pele, são executados muitos pela Renata com sua equipe. Então, assim, a enfermagem não é só o que era no passado, aquela figura de assistencialismo, de cuidado no leito, ou de só apenas coordenação. O papel ele é muito acima disso. Muito, e na clínica ele é fundamental para o sucesso. Eu fico assim, muito feliz de toda essa trajetória. Eu lembro da Renata, quando chegou aqui, uma menina ainda, com inseguranças, eu a fiz chorar muitas vezes, com a minha pressão, com a minha exigência, mas assim, tudo, o objetivo é que o paciente seja bem atendido e que cada um que passe comigo possa levar consigo um pedaço de mim, que esse pedaço exigente, esse pedaço que visa sempre o melhor. Então, a Renata é um exemplo, assim, espetacular desse sucesso. Eu me emociono quando falo dela. Eu lembro do dia que ela chegou e lembro do dia em que eu pude abraçá-la se graduando em enfermagem. Então, assim, e o céu é o limite. A Renata, ela é uma herdeira desse legado, uma herdeira em tudo. E assim, o que eu procuro fazer com cada um que passa na clínica, nesses anos todos, e hoje, agora esse ano eu faço 40 anos de formado, é entregar um pouquinho de mim. Eu sou exigente, às vezes eu passo um pouco do ponto, às vezes eu me exaspero na cobrança, mas sempre o objetivo é crescimento da equipe, crescimento profissional e, acima de tudo, entregar ao paciente o que a gente chama que é a nossa mercadoria, que é a felicidade. O paciente sai daqui feliz, não só com o resultado que ele enxerga, mas com o que ele sente, com o que ele percebe da nossa entrega do dia a dia. Renata, então me conta um pouco como é que foi, assim, nessa trajetória, você passar de uma assistente, de uma estagiária, como você foi, e hoje ter esse papel importante no atendimento. Como é que você percebe o olhar do paciente para ti? O que isso te transformou também? Sim, como a gente faz parte de toda essa jornada de encantamento do paciente, eu posso perceber que o olhar é mais de agradecimento, de um procedimento, de uma queixa que a pessoa tem uma expectativa atrelada a uma realidade. Então, a gente tenta fazer com que o paciente se sinta o mais confortável possível para a gente trabalhar nele essa parte de estética, né? Que a estética não é só o físico, ela é também o interno. O paciente ele se sente muito à vontade aqui na clínica. E eles sempre falam isso para mim, que eles se sentem muito à vontade aqui com a gente, que a equipe é muito boa, que o Dr. Ilner consegue refletir em toda a equipe dele esse legado mesmo que ele deixa,
que é de atenção, de cuidado. A gente tenta retribuir da melhor forma, que é atendendo, que é tendo todo o cuidado, que é melhorando cada vez mais, procurando estudar, procurando o melhor sempre, desde as tecnologias até o nosso atendimento, o nosso cuidado. É isso, o paciente ele se sente agradecido e isso também enche a gente de orgulho, enche a gente de vontade de querer atender cada vez melhor. Isso, e é muito além da estética, é a questão da felicidade e do bem-estar. Ontem eu atendi um paciente que tinha uma doença, um constrangimento social muito grande. É um paciente que eu atendi através de uma amiga que pediu que eu fizesse uma cortesia para ele, e esse paciente estava com uma limitação muito grande no seu trabalho. Esse paciente tem vitiligo. E eu fiz como cortesia o atendimento. Ele é uma pessoa que trabalha com o público e ele estava sendo estigmatizado. As pessoas olhavam para ele e tinham um certo receio de tocar nele. E 3 meses depois, que foi o retorno dele ontem, ele está praticamente sem lesões. Eu consegui um resultado espetacular. Então, ontem eu saí da clínica com uma sensação de dever cumprido. Não pelo que eu tenha ganho com ele, que eu não ganho um centavo, mas pela alegria que ele me trouxe. Satisfação. A satisfação não tem nada que possa superar isso, que a gente entregar ao paciente a felicidade, entregar que ele venha para cá e se sinta bem. Muitos vêm aqui com outras dores que ele pensa que são apenas uma dor que ele vê, mas são dores que são internas. A dor da insegurança, a dor, às vezes, de uma separação, de uma perda. Então, nós, quando o acolhemos, nós tentamos entregar justamente isso. É que ele saia daqui feliz, que ele saia e veja que nós estamos procurando um atendimento que seja holístico, vendo cada parte dele. Vendo, por exemplo, quando o paciente vem aqui, atrás por exemplo, um paciente com uma candidíase, que é uma infecção de pele, a gente enxerga o paciente como um todo, vê se o paciente tem algum distúrbio metabólico. Nós temos na equipe uma nutróloga, uma nutricionista, fazemos uma avaliação completa. Paciente, por exemplo, que vem com queda de cabelo, que nós transcendemos apenas o tratamento capilar. A Renata agora está sendo responsável pelo tratamento capilar. Tem toda uma anamnese, toda uma jornada que ele passa aqui. Eu queria que a Renata falasse um pouquinho desse segmento, que é o segmento capilar, e como a gente pode efetivamente ajudar o paciente através, por exemplo, da tricoscopia, que faz o exame do cabelo, faz a contagem de fios de cabelo, e aí em seguida o paciente pode ser tratado. A Renata me ajuda nisso, na execução de algumas tarefas. O que realmente a gente, no geral, consegue fazer e entregar ao paciente? Bem, essa questão da queda capilar, primeiramente o paciente passa com a médica, que vai fazer o exame de tricoscopia, e aí vai identificar a queda capilar. Nisso, o paciente é encaminhado a fazer o procedimento de acordo com o seu protocolo individualizado para cada pessoa. Então, a gente pode conseguir que o paciente, uma pessoa que esteja perdendo os cabelos, como uma mulher que acabou de ter bebê, por exemplo, perdeu os cabelos depois de 4 meses, mais ou menos, começa a queda de cabelo. Então, essa mulher vem, faz a consulta com o Dr. Il, né, encaminhada para tricoscopia, e aí ela pode iniciar o seu tratamento, mesmo amamentando, tem o tratamento individualizado. A gente pode tratar, e essa pessoa que está vindo de uma situação de vulnerabilidade, ela fica bem mais feliz, né? O cabelo é muito importante para a mulher, é a nossa moldura. Então, a gente vai tratar. Claro que depende de cada caso, a queda de cabelo tem que ser acompanhada por um médico, tratada pela equipe da clínica, mas nós temos excelentes resultados com laser, com mesclas. Então, até há muito tempo atrás, a gente tinha o problema de ter muito resultado, mas de ser totalmente doloroso para o paciente, né? Penetração de agulhas no couro cabeludo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente usa uma técnica chamada eletroporação, que
vai abrir poros, vai abrir canais e a gente consegue inserir esses ativos no couro cabeludo de forma que o paciente não sinta nenhum desconforto. Então o paciente, ele até fala, já acabou? Muitas vezes ele fica assim e agradecido também às pessoas os pacientes que conhecem já há muitos anos, que vêm tratando queda de cabelo, sabe a evolução que a gente teve, né, da dermatologia, desse tratamento capilar, sabe que nós tivemos um grande avanço na medicina com relação a isso. Então, os pacientes gostam de vir, é uma massagem no couro cabeludo e ainda tem a grande vantagem de ter um super resultado. Perfeito. Dentro desse universo da queda de cabelo, a gente tem visto, tem atendido muitos pacientes que foram submetidos ao tratamento com essas canetas emagrecedoras. Hoje é assim uma febre isso, e acaba que uma das consequências é a perda capilar, que geralmente é o eflúvio telógeno, tem que ser reposto ou não, dependendo do caso, dependendo do exame dermatológico e dos exames complementares. Então, é uma outra também, um ganho muito grande quando o paciente vem para cá e a gente consegue recuperar esses fios. Dentro desse assunto, eu já queria chamar um pouquinho a Micaela, nossa personal, há muitos anos, nossa amiga. A nossa história, ela se conecta desde a época em que eu comecei a treinar. Na verdade, assim, exatamente quando eu fiz 35 anos, eu lembro de uma história. Eu fui para uma reunião na universidade, eu fui professor universitário da UFAM, e numa reunião clínica eu sentei ao lado de uma endócrina, que foi minha contemporânea de faculdade. Ela olhou para mim e falou, tu tem espelho em casa? Aí eu, tu estás gordo, estás horroroso. Ela me detonou. Eu fui para casa, olhei no espelho, falei, é verdade. Porque eu terminei a faculdade, casei, tive filho, fui fazer mestrado, assumi direção na Fundação Alfredo da Mata, na Fundação de Medicina Tropical, isso lá na década de 90, início da década de 90. Então, eu esqueci de mim. E nesse dia, eu fiquei surpreso como eu estava realmente muito envelhecido. Recentemente, eu fiz até uma publicação no Instagram, fazendo um comparativo daquela data com a data de hoje. Naquela época, eu aos 35, parecia ter 60. Hoje eu tenho 62 e me sinto com 50 e poucos anos. Eu ouço de vários interlocutores essa mesma estimativa de idade. Bom, então naquele momento eu decidi que eu precisava me cuidar. E naquela época eu tinha um paciente, o Jorge Fagundes, irmão do ator Antônio Fagundes, que ele morava em Manaus, infelizmente ele já faleceu, e ele foi ao consultório e naquela mesma época falou assim, você já ganhou seu primeiro $1 milhão? Aí eu falei, não, ainda não. Aí ele falou assim, não, mas você precisa se cuidar, você precisa se divertir, fazer um esporte. E ele me levou para o tênis. E eu comecei a jogar tênis lá no Hotel Tropical, que agora futuramente será reaberto. E naquele momento foi um momento de que realmente virou a chave. As palavras da minha colega, o contato com o Jorge Fagundes viraram minha chave. Só que quando eu comecei a jogar tênis, eu percebi que eu não tinha músculo, eu só tinha gordura e osso. Então, a Micaela depois ela dizia, você só tem gordura e osso. Então, eu não tinha massa magra, eu realmente não tinha nada. Então, foi a virada de chave, e eu, através de um amigo que nós tínhamos em comum, conheci a Micaela, e ela me recebeu lá no Cajim. A gente treinava bem cedo, acho que era às 6 da manhã, ou 7, eu não me recordo. Tinha mais duas pessoas me antecediam, um grande amigo e uma psiquiatra que me antecediu antes do meu horário, e foi ela que me permitiu começar a treinar, começar a tomar gosto. Eu lembro que no início eu tinha uma certa dificuldade em começar, uma certa preguiça, mas aí ela foi assim, uma pessoa fundamental em me apresentar esse novo universo, e daí para frente eu nunca mais parei. Tive alguns períodos de menor ou de maior incidência, de maior persistência no treino, mas hoje eu faço isso com muito gosto, com muito prazer, e a prática desportiva passou a ser um elemento fundamental na minha vida. Então, agora vamos falar com a Micaela. Eu queria que a Micaela me contasse um pouco da história dela como educadora física, da história
nossa juntos, né? E isso nunca acabou. Já passamos vários períodos longe, mas o nosso coração sempre está conectado. Eu sei que eu tenho uma amiga, eu sei que eu tenho uma pessoa de altíssima confiança, uma pessoa competente, e sempre que eu precisar, não só da pessoa, mas da amiga, eu tenho com quem contar. Micaela? Me apresentar. Primeiro, é um prazer estar aqui, é um imenso prazer. Eu te digo que eu aceitei logo de primeira, não pensei, embora é meu primeiro podcast. Eu espero que no desenrolar eu não conte muitas coisas, muitas histórias entre passadas. Eu trabalho há mais de 25 anos na área. Eu comecei como atleta de atletismo, depois fui para a área do voleibol, onde participei ativamente de uma seleção amazonense, tivemos alguns jogos brasileiros e me encantei pela prática do treinamento físico. Eu sou encantada, eu faço isso eu até digo assim, com maestria, com muita experiência, porque eu vivo isso, e eu amo treinamento, eu amo mostrar capacidade, mostrar funcionalidade E isso que tu falaste agora, que desenvolveste isso hoje é a maior riqueza que um ser humano possa ter, que é a saúde atrelada à atividade física, porque hoje, se nós temos uma boa massa muscular, isso me dá funcionalidade, me dá autonomia para eu envelhecer bem. Isso é o diferencial de pessoas da mesma idade que praticam atividade física e as que não praticam. É a autonomia, é a liberdade de movimentos e conseguir envelhecer bem por muito tempo, saudavelmente. Perfeito. E com relação ao início da nossa conversa, sobre o uso das canetas, o que a gente tem visto? Porque vou te contar um pouco do que acontece aqui na clínica, e aí eu quero ouvir a tua percepção na tua área. Bom, geralmente o paciente vem buscando perda de peso, buscando um perfil mais magro. Nós temos aqui na clínica uma nutróloga, temos uma nutricionista, e o paciente, quando vem com essa queixa, nós temos o suporte adequado, orientação adequada e, além disso, também tecnologias que vão ajudar, vão complementar. Temos 2 equipamentos de campo eletromagnético que atuam fazendo hipertrofia muscular, sem que o paciente faça esforço. Eu falo que é como se fosse um treinamento sem suar. E temos também a equipe da fisioterapia, que vai fazer procedimentos que vão ajudar na redução de flacidez corporal. Temos na equipe uma médica dermatologista que é capaz de nos ajudar a fazer também os injetáveis, estimulando a produção de colágeno, estimulando que haja uma manutenção daquela aparência de jovialidade. Na face, nós temos aqui uma equipe, incluindo a minha pessoa, incluindo uma cirurgiã plástica, incluindo a Renata, que vão atuar também nessa questão de flacidez facial, de reposição de volume, então o paciente não fica com aquele aspecto de derretimento. Então, e eu entendo perfeitamente que o paciente e o teu cliente vão te procurar para que tu possas ajudá-lo. Então, qual é a percepção que tu tens em relação a isso hoje do paciente que te procura? Como é que chegam esses pacientes? Eles chegam com muita perda muscular, se eles não são bem orientados, eles têm essa percepção, esse conhecimento de que é fundamental o treinamento, uma canetinha só não vai resolver, eles têm essa percepção, ou chega alguém que é meio assim maluco e faz de qualquer jeito? Como é que é isso no teu dia a dia? E acontece que o ser humano ele é imediatista, então ele quer o resultado imediato para ontem. E eu sou a favor sim das canetas, desde que seja bem orientada, com os exames específicos e com objetivo. Toda caneta tem um protocolo, tem uma quantidade de unidades para aquele corpo, para aquele tamanho daquele corpo, para o objetivo daquela pessoa. Acaba que a gente acaba que o protocolo para aquele paciente, aquele aluno naquele momento, ele é ineficaz. Perfeito. O que a gente queria destacar assim, na tua característica, que além de personal trainer, tu és formada em fisioterapia. Então, isso te permite
uma abordagem muito mais ampla, uma abordagem muito mais qualificada, que sabe o limite, sabe identificar a possibilidade de estar alguma coisa não muito adequada. Então, dessa forma, você consegue personalizar cada treinamento. Sim. E é isso que a pessoa tem que pensar. Não numa receita de bolo. Eu quero ganhar tanto, eu quero perder tanto. O segredo é isso aqui. Como a gente vê muito em Instagram. Segredos para ganhar não sei o quê. Ganhar o bíceps. O bumbum na nuca. O bumbum na nuca, não sei o quê. Isso não é assim, porque depende muito de cada um. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para nossa sardinha aqui da clínica. Além do papel do fisioterapeuta e do educador físico, a gente dispõe aqui de uma tecnologia que, inclusive, tu já testaste uma vez, que é o campo eletromagnético. Nós temos 2 máquinas aqui. O Starformer, que é da marca Fotona, que são nossas Ferraris, e o M-Sculpt, que é uma tecnologia também de campo eletromagnético. O que essas tecnologias permitem? Elas permitem que haja hipertrofia muscular. É claro que não substitui o treinamento, mas ele pode treinar, ele pode ser muito eficaz como coadjuvante ou até como um elemento essencial em situações, por exemplo, musculatura da pelvis, pacientes que têm incontinência urinária, mulheres pós-parto que têm diastase do reto. Tem algumas situações que ele é muito, muito importante. E do ponto de vista funcional, eu lembro que eu tinha muita dificuldade de fazer agachamento. E eu fiz o M-Sculpt aqui, foi o Starformer, fiz o Starformer, e a partir do momento que eu fiz, eu passei a fazer com tranquilidade e com assertividade. Então, essas opções se complementam. O paciente que vem aqui e que acha que vai fazer só o aparelho, vai ficar lindo, com o músculo todo definido, eu realmente contraindico. Ele vai complementar, ele vai ajudar, mas é fundamental o papel de uma atividade física adequada, bem orientada, supervisionada, porque não é só você saber fazer o exercício, você vir na internet e vai fazer. É saber a carga que vai fazer, o número de repetições, a angulação adequada, não sobrecarregar a coluna, por exemplo, saber utilizar o core, que tu me ensinaste muito bem. Isso. Então, é fundamental, o educador físico ele é essencial para que o cliente, para que o paciente chegue nas suas metas. Essa consciência corporal, ela é adquirida com treinamento. O que é treinamento? O que é repetição? Então, eu sempre digo, um bom profissional, ele vai acolher esse aluno, vai proporcionar atividades que vai chegar à maestria do movimento. Ter consciência corporal do músculo que ele está sendo utilizado naquela execução, isso é primordial. Então, me fala um pouco também dos benefícios das pessoas que têm distúrbios metabólicos, porque muitas vezes, certamente chegam pessoas para ti com histórico de diabetes, hipertensão, pessoas com alteração da tireoide, pessoas que têm obesidade. A gente sabe que a obesidade não é apenas o querer estar magro ou gordo, é uma doença hereditária. Daí porque essas canetas são muito bem indicadas, principalmente nesses pacientes. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da minha família. Todos da minha família são obesos. Todos. Os meus primos, todos têm acima de 100 quilos. A minha família toda é de hipertensos e diabéticos. Eu consegui escapar do diabetes, mas da hipertensão não consegui. Eu sou hipertenso. Faço uso dos meus medicamentos, faço treinamento regular, mas eu sou um hipertenso que está controlado, eu estou bem. Se eu, por um acaso, não faço a minha dieta adequada, se eu como um pouco de sal, minha pressão sobe, mesmo eu treinando mesmo usando o medicamento. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco da importância do educador físico nesse aspecto do metabolismo, do paciente como é que chega para ti o paciente diabético, o paciente hipertenso, e quais são as consequências depois do treinamento, quais são os benefícios. Eu tenho certeza que tu tens vários casos a contar sobre isso. Sim, muitos, eu tenho uma história bem longa. Mas antes de falar sobre a sensação, vamos falar um pouco da fisiologia. O treinamento de força, propriamente dito, ele tem uma comunicação direta com o músculo esquelético. Então, há uma facilitação nessa resistência insulínica. E todo treino de força há uma resposta tardia, pós-tardia, para quem tem
diabetes. E isso é o principal benefício do treino de resistido, que é propriamente dito que a gente fala, que é o treino de musculação, treino de força. Então já há uma diminuição dos índices da glicemia. A outra questão que o paciente chega, quando ele chega com hipertensão, com o diagnóstico da diabetes, ele já chega desmotivado. E ele está vindo ali para mim querendo que eu seja o salvador da pátria dele. Então ele quer que eu diga para ele que aquilo vai melhorar, que aquilo vai resolver com o exercício que eu vou passar. E obviamente que o exercício físico é uma constância, é uma continuidade. Eu preciso de disciplina, tanto alimentar como repouso, sono, atividade física regular e proporcional e específico, individualizado para aquele paciente, para aquele aluno cliente. As respostas sobre atividade física, os exercícios, é muito científico já, todo mundo sabe disso, todo mundo tem a informação de que a atividade física ela é benéfica geral no corpo humano, desde o cérebro, a questão da serotonina, da endorfina, que são hormônios que em 10, 15 minutos elas já são liberados e você já tem a sensação de bem-estar, de felicidade durante aquele momento. Outra coisa que está sendo, poucas pessoas falam, é sobre o estímulo da musculação na questão da irisina, que é um hormônio que é liberado da musculatura e vai agir no cérebro. Nós estamos sabendo que a população está envelhecendo, vamos ter muito mais pessoas velhas não saudáveis do que saudáveis, e vai faltar cuidadores para isso. Isso é real, isso não tá, e é sabido, é uma informação geral e as pessoas têm medo ou estão esperando acontecer. E a musculação ela está vindo como um remédio. O treino resistido ela está vindo como um remédio para isso, fazendo um contraponto para você chegar a um envelhecimento e ter essa autonomia e essa qualidade de vida. E isso eu falo muito. Então, quando você está treinando, quando eu estou ali com aquele paciente, que eu estou com aquele cliente, com aquela pessoa, eu não estou trabalhando ali só a estética dele, eu também estou trabalhando a autoestima dele, porque muitas vezes eles chegam com vergonha, porque eles estão fora do contexto. Quando eu penso em academia, eu penso que só tem pessoas malhadas, pessoas condicionadas, pessoas lindas, belas, bonitas, e muitas vão mesmo, vão escovadas, vão maquiadas, mas não é porque elas vão maquiadas, porque elas estão vindo do trabalho, porque elas estão passando, vão correndo. Todo mundo tem uma vida, uma rotina muito apressada, muito apertada. E eu sempre digo que passa pela academia, faça 30 minutos, 20 minutos, porque é melhor fazer pouco do que não fazer nada, né? Faz um pouco perfeito do que um nada. Esses benefícios, eles são agregados mesmo de pouco em pouco, porque o resultado vai vir lá na frente. Não é para você achar que isso não é suficiente. Os benefícios da atividade física, elas são inúmeras. Seja dentro de uma academia, seja numa sala de aula, chega no Pilates, numa sala de aula de dança, ou no Pilates, que agora também é outro boom, né? Tem pessoas que têm vergonha de ir para uma academia por causa justamente desse ambiente que para ele é envergonhador. Eles vão para um estúdio ou para um ambiente mais reservado e ele pode começar ali, tratar isso também, porque a maior condenação é a gente mesmo que faz. De eu tô feio, de eu tô gordo, de eu não estar preparado, eu não consigo. E é por isso que eu sempre volto, que eu sou uma facilitadora, eu e os profissionais de educação física, nós somos facilitadores desse processo. Perfeito. E o mais interessante em relação à nossa conexão é que tanto você, eu como seu aluno, como seu treinado, percebo o teu bom humor, a forma como tu recebes cada cliente. E eu vejo, não só comigo, muitas vezes eu estou na academia e vejo a Micaela com um casal um pouquinho mais velho que eu, vejo com uma jovem, sempre esse bom humor, essa positividade, esse encantamento que você leva para cada um dos seus alunos. E isso me levou a me motivar. Eu lembro quando eu comecei a treinar, lá com meus 35 anos, com uma cara de 60, com um físico de 60, com flacidez corporal, recomeçando, na verdade, a vida.
Eu sei o quanto é importante esse papel. Eu sei como eu me senti envergonhado. Eu pegava meus pezinhos de 2 quilos para fazer o bíceps e via um cara lá pegando 20, entendeu? Então, eu não conseguia imaginar que eu pudesse chegar lá nos 20. Que eu pudesse, em algum momento, superar todas aquelas barreiras que pareciam intransponíveis. Então, é impressionante, é fundamental a escolha. Você que quer escolher um personal trainer, a escolha do personal é fundamental. É como a escolha de um médico. Ele vai direcionar, ele vai te guiar, ele vai com o seu humor, com a sua boa formação, conduzir a que você realmente se encante e passe a tornar a atividade física uma rotina. Como eu consegui, como hoje eu me sinto muito feliz de sair da minha casa e ir para a academia. Isso é uma rotina. Virou rotina. Se eu viajo, eu levo meu tênis, eu levo minha roupa. Hoje eu tenho jogado pickleball, eu estou nessa vibe de pickleball, que é um esporte de raquete. Eu levo minha raquete. Agora, recentemente, eu fui a São Paulo, eu fui atrás de um espaço. Encontrei com um amigo meu que é argentino, chamei meu filho, então foi um clássico Argentina e Brasil, pau a pau, entendeu? Então, passa a ser uma coisa que dá prazer a gente. Então, quem está começando, quem tem dúvida, tem que começar. É hoje, não pode esperar um dia mais, porque um dia pode representar uma perda que, às vezes, impossível de você recuperar. Então, você que tem essa dúvida, comece. Vá atrás de um personal que seja uma pessoa qualificada, uma orientação que possa te ajudar a fazer da melhor maneira possível. Dessa forma, então, assim como a Renata faz aqui, com cada paciente que vem aqui, que encanta, que traz para perto, que torna o atendimento humanizado, que a gente possa fazer com que cada uma das pessoas que está nos assistindo se motive a procurar atividade física para melhorar seu condicionamento e ter um envelhecimento bem. Hoje a expectativa de vida cresceu muito. As pessoas estão envelhecendo e querem ficar bem, olhar no espelho, se sentir bem, olhar o seu cabelo e perceber que o cabelo está volumoso, está denso, olhar sua pele, ver sua pele com qualidade. Uma saúde como um todo. Saúde como um todo. Senão, você vai ter idosos com uma aparência ruim, com uma qualidade de vida ruim. Eu lembro, eu tenho 62 anos, como eu falei anteriormente, o meu pai morreu exatamente com a minha idade. Infelizmente, ele morreu com câncer de pulmão, então ele tinha hábitos inadequados. E eu lembro que nessa idade ele tinha uma aparência de um homem de 80 anos de hoje. Então é uma pena que ele não teve a orientação que nós podemos dar a todos nós, todos os nossos queridos pacientes. Então eu vou agora encerrar. Eu queria deixar o microfone para vocês falarem alguma coisa. Micaela, se você quiser deixar o seu contato, seu Instagram, alguma coisa, suas palavras finais, Renata também, e aí em seguida eu encerro, mas eu gostaria de ouvi-las primeiro. Quero agradecer pelo convite mais uma vez e convidar todas as pessoas que ainda não conhecem a clínica a vir nos visitar. Obrigada. Ai, Tiúnia, que bate-papo gostoso foi esse. Obrigada, Renata, um prazer. Obrigada. Muito obrigada, quero agradecer a oportunidade. E quem quiser meu contato, entrar em contato e ter uma qualidade de vida, entra no meu Instagram, mica.personaltrainer. Estou aqui à disposição. Bom, foi uma satisfação recebê-las. Eu queria convidar cada um que nos assistiu a nos seguir aqui no podcast Menos é Tudo. Aqui falou o Wilner, não o Dr. Wilner apenas, e gostaria de revê-los nos próximos eventos e sempre pensando que aqui não é só um podcast de saúde, mas é um podcast que visa trazer a você as informações que possam te deixar mais feliz.